Olá, meus irmãos, eu sou o evangelista Jefferson Vicente para mais uma pré-aula da nossa revista editora Betel. A nossa lição de hoje é a lição de número 7, cujo título é A Relevância da Igreja para o Crescimento e a Vida do Cristão. Vamos agora para a nossa vinheta e logo na sequência vamos fazer a exposição da nossa aula. Vamos começar então a nossa exposição, numa breve introdução, dizendo que nós vamos seguir, irmãos, a sequência da revista. No entanto, os tópicos que eu vou colocar aqui no nosso slide não são exatamente iguais aos tópicos da revista. Em alguns casos sim, em alguns casos não. No entanto, o que eu estou falando nos meus tópicos é o que está descrito nos tópicos da revista, tá? Então fiquem tranquilos. Na verdade, nos subtópicos, os tópicos são iguais, são idênticos. Os subtópicos que são um pouquinho diferentes na denominação, mas no conteúdo eu sempre procuro abranger o conteúdo que estão dentro deles, tá bom? E os tópicos, eles subdividem em três, como vocês sabem, o Ministério Ajuda no Crescimento Cristão. Nós vamos aqui desenvolver Efésios capítulo 4, versículo 11 a 15, e também nós vamos falar um pouco sobre o Ministério do Mestre. É a parte que nós vamos gastar mais tempo, tendo em vista que o título da lição ele tem mais relação com esse primeiro tópico do que com os outros. Os outros também são importantes, também tem alguma relação, mas o primeiro é o que está mais relacionado com o título da lição. Então não se preocupe em gastar mais tempo nele, tá? Porque ele é o principal da lição de hoje. O segundo tópico fala que o convívio na igreja, o crescimento cristão, fala da importância desse convívio, especialmente a importância do ambiente, né? Para você crescer, para você desenvolver inclusive praticando. E nós temos também a lei do crescimento por meio do fazer, a importância de botar a mão na massa para se desenvolver. Tudo isso nós vamos ver a contento, abrangendo tudo que está na revista e dando também aquele nosso toque a mais, aquela nossa complementação, como também ao final nós vamos trazer aquele quadro das respostas, algumas dúvidas e também resposta às críticas, sugestões, testemunhos, tudo nós vamos colocar para vocês também, tá, irmãos? E antes de entrarmos no primeiro tópico propriamente dito, eu só queria informar que agora, dia 17 de agosto, estarei ministrando a palavra de Deus no Congresso de Varões, na Assembleia de Deus do Brás, lá em Sertãozinho. Será um grande prazer estar lá com o pastor Gessé e todos os outros pastores queridos que já nos acompanham no nosso canal há muito tempo. Já tive a oportunidade de estar lá 2 vezes. Vou estar ministrando agora mais uma vez no dia 17 à noite, no dia 18 de manhã. E também informar que nós vamos estar disponibilizando esses slides para vocês agora, irmãos, em PDF e em Word. Tá? Caso você queira fazer alterações, fazer complementações, tirar algumas partes, fazer adequações, você pode usar o nosso slide em Word. No entanto, eu quero fazer alguns investimentos aqui em equipamento para melhorar o nosso serviço, a entrega do nosso serviço aqui para o canal. E em razão disso, eu criei um programa de membros. Então, se você deseja ser membro, eu criei 3 categorias. A categoria número 1, que é o Só Quero Ajudar, que é uma ajuda mensal de R$ 7,99 por mês. Não tem nenhum benefício assim que chame a atenção, porque o objetivo é possibilitar aqueles que amam esse trabalho de poder ajudá-lo, de poder financiá-lo para que ele possa se desenvolver. Já no segundo nível, nós temos o valor de R$ 14,99 por mês, tá? E esse valor vai te dar acesso ao PDF e ao slide em Word. Claro que a gente não disponibiliza em todas as lições, como vocês sabem, às vezes fica muito corrido, às vezes a gente é didaticamente melhor seguir a sequência da revista. Aí, em alguns casos excepcionais, a gente vai acabar seguindo a revista mesmo, tá? Então a gente não vai elaborar slide. Mas, como vocês que nos acompanham sabem, quase sempre tem slide. E aí, quando tiver o slide na aula, vai ter o slide disponível também para os membros do canal, do segundo nível, tá? Eu quero ajudar mais slide. E o terceiro nível, você que é mais abastado, você que ama demais esse trabalho e quer vê-lo crescer cada vez mais, criamos um terceiro nível também para que você possa estar ajudando na obra do Senhor, abençoando esse canal. Nós queremos adquirir uma lente nova, vai facilitar um pouco mais o meu trabalho, porque a lente que eu tinha era muito boa, só que ela, quando eu desligava a câmera, ela mudava o foco, aí depois eu tinha que focar de novo. Enfim, uma sistemática aqui que vai facilitar. Então essa aquisição, tudo é muito caro, tudo de audiovisual é caro, ainda mais nessa faixa de equipamento semi-profissional, tudo é muito caro, tá? Investimento muito alto para tudo, mas faz parte, é do jogo. Então eu creio que os irmãos que sentirem no coração vão poder nos abençoar com o Seja Membro e será um prazer continuar gravando para quem também não puder ajudar.
Nosso objetivo aqui é abençoar a obra do Senhor. E alguns, eu tenho certeza que sentem um desejo no coração de retribuir essa ajuda e vão estar retribuindo também. Outros já estão orando pela nossa vida. Isso ainda é mais importante do que contribuir financeiramente. Então, se você não pode ajudar financeiramente, ore pela nossa vida. E se você não quiser orar e também não quiser ajudar, não tem problema. Só de você curtir esse vídeo, só de você comentar, só de você nos assistir, você já faz o nosso trabalho valer a pena. Porque tudo que a gente faz só tem sentido se tiver você do outro lado aprendendo com os nossos ensinamentos e utilizando alguns pedacinhos dele para complementar a sua aula e abençoar a sua classe e abençoar o reino de Deus. Então vamos iniciar nosso primeiro tópico. O primeiro tópico que é o ministério ajuda no crescimento cristão. Quando falamos aqui, irmãos, de crescimento cristão, estamos falando do crescimento espiritual do indivíduo. Tá? O ministério, ou os ministérios da igreja ajudam nesse crescimento. Na verdade, os ministérios são imprescindíveis para esse crescimento, tá? Antes de mais nada, antes de eu falar dos ministérios, que é algo que eu vou falar com base no texto de Efésios capítulo 4, versículo 11 a 15, que é nada mais nada menos que o texto áureo e o texto de referência da lição de hoje, tá? Vou desenvolver o texto áureo e o texto de referência. Mas antes de entrar nele, eu gostaria só de lembrar para os irmãos que o Espírito Santo opera em nós para a edificação do corpo de Cristo de três maneiras. Ele opera em nós através de dons, e aí nós temos a lista dos dons espirituais em 1 Coríntios capítulo 12, a partir do versículo 7, salvo engano, do 7 ao 9. Ele opera em nós através dos ministérios, que é a capacitação sobrenatural para a prática de um serviço dentro da obra do Senhor, e opera em nós através de operações. Operações são ações esporádicas do Espírito Santo na nossa vida. Então, os dons são capacitações sobrenaturais, em que o Espírito nos usa para fazer algo. Os ministérios, ele nos capacita permanentemente para trabalhar de uma forma específica na obra. Só para você ter uma ideia, Elias, ele tinha um dom da profecia, mas ele também era profeta de ofício. Davi, ele tinha um dom da profecia, mas o ofício dele era de rei, era de liderança. Então, é como se o dom de Davi fosse um dom de profecia, mas o ministério dele fosse o ministério de governar. Já Elias não, ele acumulava o dom de profecia e o dom de profeta, e o ministério de profeta. Porque ele servia Israel como profeta, enquanto Davi servia Israel como rei. Então eram as formas diferentes de servir. O ministério é essa capacitação para servir de uma forma específica. E nós temos também operações, que são ações esporádicas de Deus na nossa vida, que não são permanentes. Os dons são dados sem arrependimento, às vezes até a pessoa está afastada dos caminhos do Senhor, desviada, a gente cansa de ouvir testemunho nesse sentido, e essas pessoas continuam tendo visões, revelações, às vezes são usadas por Deus, tá? Os ministérios também são permanentes. Quem for capacitado por Deus para ser um grande líder na obra do Senhor, um bom administrador, ele vai ser um bom administrador na igreja, mas ele também vai ser um bom administrador numa empresa, tá? Porque é uma capacitação para o exercício de uma atividade corriqueira. Isso vai refletir também do lado de fora. E por fim, as operações são esporádicas, tá? Dentro dessa visão, agora nós vamos falar dos ministérios. E vamos usar como texto de referência Efésios capítulo 4, versículo 11 a 15. Eu vou ampliar até mais um pouquinho para vocês. E ele mesmo deu uns para apóstolos, primeiro dom ministerial chave da igreja, e outros para profetas, e outros para evangelistas. Eu vou marcar, irmãos, para ficar bem caracterizado, tá? Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Com qual objetivo? Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. Então, qual era o objetivo de Deus dar esses 5 ministérios-chave aqui para a igreja? O aperfeiçoamento dos santos, para que cada um exercisse o seu próprio ministério. A palavra ministério é diaconia no grego, e é serviço. Tá? O diáconos é o servo, a diaconia é o serviço, ministério é serviço. Então, Deus estabeleceu os 5 serviços bases da igreja para aperfeiçoar todos os santos, para que cada um exercesse o seu próprio serviço. E aí, quando cada um exerce o seu serviço, o que acontece? Para a edificação do corpo de Cristo. Ou seja, como Deus quer edificar o corpo de Cristo, ele estabelece 5 ministérios chaves que vão influenciar toda a igreja, para que cada integrante da igreja, cada um, exerça o seu próprio ministério. Aperfeiçoado pelos 5 chave. E aí, depois que cada um exerce o seu ministério-chave, aí sim a gente alcança o objetivo final, que é a edificação do corpo de Cristo.
Então, Deus usa os 5 ministérios, aperfeiçoa a todos, inclusive eles próprios, irmãos. Porque o profeta que não senta para aprender com o mestre, ele não é aperfeiçoado plenamente. O mestre que não submete ao pastor, ele não é aperfeiçoado plenamente. O pastor que não valoriza o profeta, ele não é aperfeiçoado plenamente. Então, essas pessoas que são muito autossuficientes, que não se submetem ao ministério dos outros, eles não são plenamente aperfeiçoados. Por quê? Porque Deus usa os 5 ministérios-chave para o aperfeiçoamento dos santos, para que cada um exerça da melhor maneira possível o seu próprio ministério. E aí, como objetivo maior, o mais à frente, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus. Ou seja, qual é o objetivo de Cristo edificar o seu corpo? Para que todo mundo tenha a mesma fé e o mesmo conhecimento do Filho de Deus. Essa unidade na fé e unidade no conhecimento é o objetivo de Deus através desses múltiplos ministérios. Para não ficar com disparidades, uns sabem muito, outros sabem pouco, uns creem muito, outros não creem nada. Mas essa disparidade ela é muito ruim para a igreja. O pastor, por exemplo, está descarregado de fé, lança uma palavra de fé de um desafio muito grande e as pessoas começam a murmurar, falando que o pastor está viajando e tal. Por quê? Porque elas não têm fé suficiente para alcançar a visão dele. Ou o contrário, às vezes vem algum irmão com alguma ideia maravilhosa, inspirada pelo Espírito Santo, chega no pastor, pastor bem crédulo, já se decepcionou muito na vida, já viu muita coisa dar errado. Ele vai e joga um balde de água fria na ideia do irmão, e era uma ideia que de repente foi inspirada até pelo próprio Espírito Santo. Então, é importante que as pessoas andem na mesma fé. É importante que elas tenham o mesmo nível de conhecimento do Filho de Deus. E aí, irmãos, tem uma continuidade. Tá? A gente chega à unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, mas a gente também chega, quando todo mundo exerce seus ministérios, o corpo de Cristo é edificado, nós chegamos à estatura de varão perfeito. Varão perfeito, irmãos, a palavra perfeito aqui é teleios no grego. Uma cadeira teleios é uma cadeira perfeita, um carro teleios é um carro perfeito. Mas uma manga, uma uva, um abacaxi teleios, melhor tradução não é perfeito, a melhor tradução é maduro. Assim também como o ser humano. O ser humano teleios, ele não é um ser humano perfeito, no mesmo sentido de uma cadeira perfeita. Ele é um ser humano maduro. Ou na tradução da RA, ele chega à plena varonilidade, ele chega à estatura de adulto, de homem feito. Ou, nas traduções mais modernas, ele alcança a posição de homem maduro, que eu acho que é a melhor tradução. Traduz melhor o termo teleios, tá? Até que nós nos tornemos maduros. E o que é ser maduro? A medida da estatura completa de Cristo. Ou seja, ser maduro é ser parecido com Jesus. Isso é ser maduro. Então, uma pessoa que tem um caráter maduro é uma pessoa que tem um caráter parecido com Jesus. Sem os vícios carnais, sem as obras da carne e também portando os frutos do Espírito, que é uma segunda maneira de nós nos referirmos a sermos parecidos com Jesus. Tá? Então, Jesus fala, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Quem não é manso, quem não é humilde, não é maduro. Entendeu? A pessoa é um super líder, está no topo da hierarquia da denominação, mas não tem humildade. Não é maduro, porque não é parecido com Jesus. Não é manso, fica irado por qualquer motivo. Não é manso. Nessa situação, nós temos claramente aí que essa pessoa que não é mansa, ela não é parecida com Jesus, então não é madura, é imatura. É imatura. Tem muito líder imaturo, tem muito membro imaturo, tem muita gente imatura, na medida que não são parecidos com Jesus. Entendeu? O cargo, a posição, o tempo de igreja não define o nosso grau de maturidade. O que define o nosso grau de maturidade é a nossa semelhança com Cristo. E aí ele continua, para que não sejamos mais meninos. Olha só como a ideia de varão perfeito, varão maduro, a ideia de varão perfeito seria melhor traduzido como varão maduro. Porque logo na sequência ele faz o contraponto, para que não sejamos mais meninos. Então, o contrário de varão maduro é o menino. E o menino ele é levado por roda de qualquer doutrina, por qualquer opinião. Ele é enganado facilmente. Tá? Antes, seguindo a verdade em amor, em caridade, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça. Então, nós precisamos ter essa mentalidade sempre de crescer e crescer e crescer em Cristo, conforme nós veremos mais aqui à frente outros textos confirmando essa afirmação. Então, Deus deu os 5 ministérios chaves para a igreja, para que a partir desses 5, todos os outros fossem aperfeiçoados e cada um sendo aperfeiçoado, realizasse o seu próprio ministério. Aí, quando todo mundo está trabalhando, o corpo de Cristo é edificado, e aí sim a gente alcança unidade de fé, de conhecimento e maturidade. Então, o amadurecimento,
A nossa semelhança com Cristo depende, irmãos, de todo esse conjunto de fatores, que começa pela ação dos 5 ministérios chaves. E a gente é tão dependente dessa sistemática que eu costumo dizer que até é possível, é improvável, mas até é possível que alguém seja salvo sem conviver com o corpo. Afinal de contas, nós somos salvos pela graça por intermédio da fé. Nós não cremos como os católicos. Eu já vi pregações de padres católicos dizendo o seguinte: olha só, não tem como ser filho de Deus sem ser filho da mãe que é a igreja. Então a igreja é a mãe, Deus é o pai, não tem como ser filho de um sem ser filho do outro. A igreja católica coloca a filiação à igreja como uma condição para a salvação. Eu não penso assim, a doutrina protestante não pensa assim. Nós cremos que nós somos salvos pela graça por intermédio da fé. Agora, é muito pouco provável que alguém seja salvo de verdade sem conseguir conviver com seus irmãos, com a família de Deus, com o corpo de Cristo. Na verdade, é muito pouco provável. Tirando aquelas situações excepcionais de doença ou de alguma circunstância de perseguição religiosa, a gente até pode cogitar que Deus vai dar uma graça especial para aquela pessoa para ela suportar esse momento. No entanto, uma pessoa com plena condição de congregar, eu acho muito pouco provável que ela realmente seja integrante do corpo de Cristo sem querer viver com o resto do corpo. Então, porém, ó, apesar de fazer essa ressalva, até é possível que alguém, que um indivíduo, ele seja salvo sem conviver com o corpo. Eu não posso falar a mesma coisa acerca do crescimento espiritual. Até é possível ser salvo sem conviver com o corpo, mas é impossível crescer, amadurecer sem a convivência com o corpo. Por quê? Porque Deus não deu toda a plenitude da sua graça para uma pessoa só. Ele espalhou a sua graça por várias pessoas. Na verdade, por todo o corpo de Cristo. E para que eu seja aperfeiçoado e alcançado pela plenitude dessa graça, eu preciso conviver com todos aqueles que receberam suas próprias medidas. É como um quebra-cabeça. Eu nunca vou ter imagem do todo sem juntar todas as peças. Da mesma forma, o crescimento espiritual ele nunca vai ser alcançado sem a influência de todos os ministérios que operam no corpo de Cristo. Eu preciso dessa convivência, eu preciso me submeter a essa influência. Mas, Jefferson, a gente não tem como mais submeter aos apóstolos porque não tem mais apóstolo hoje em dia. Irmão, não vamos confundir, tá? Não vamos confundir o ministério apostólico com a função apostólica. Em primeiro lugar, nós ainda estamos sob a influência do ministério apostólico porque foram os apóstolos que escreveram o Novo Testamento. Então, quando diz que a igreja primitiva perseverava na doutrina dos apóstolos, se nós perseverarmos em estudar, ensinar e viver o que está no Novo Testamento, nós estaremos perseverando na doutrina dos apóstolos também, juntamente com a igreja primitiva. Em segundo lugar, eu creio que ainda existem apóstolos no século XXI, no século XX, em todos os séculos. Quem são esses apóstolos? São figuras não que tinham cargo de apóstolo. Porque a gente também não pode confundir cargo com ministério, né, irmãos? O evangelista aqui, por exemplo, é um ministério, não é um cargo na igreja primitiva. Você nunca vai ver alguém que tinha um cargo de evangelista. Você vai ver que Filipe era chamado de evangelista porque ele tinha um ministério de evangelista, mas o cargo dele era diácono. Então, o evangelista é um indivíduo que hoje nós chamamos de missionário, ou que é aquela pessoa que está na igreja local, que a gente só costuma chamar de missionário quem sai, né? Mas é aquele indivíduo da igreja local que sempre está visitando o hospital, evangelizando na rua, fazendo culto ao ar livre, enfim. Então a gente costuma chamar essas pessoas de evangelista e missionário de missionário. Mas na verdade, evangelista é essa pessoa que tem essa fome, essa sede de ganhar almas para Jesus. Não necessariamente o cargo. Mas na nossa denominação é um cargo. Eu, por exemplo, tenho um cargo de evangelista. No entanto, a minha posição ministerial provavelmente é uma de mestre e não de evangelista. Por outro lado, você vai ver grandes pregadores que têm um cargo de pastor. Mas de ministério pastoral eles não têm nada. Eles não pastoreiam igreja, não cuidam de vidas diretamente. Eles pregam o evangelho, são homens muito usados por Deus, mas não são pastores, muito embora tenham um cargo de pastor. Da mesma forma, eu creio que existem apóstolos que o cargo dele nas denominações deles são cargo de pastor, que na Bíblia é o mesmo cargo de apóstolo e bispo. São termos sinônimos na Bíblia, tá? Se você ler Atos 19, você vai ver que Paulo usa os 3 termos como sinônimos. Então existe o cargo e existe o ministério, tá? E você, como eu disse, vai encontrar profeta, que tem um cargo de pastor, você vai encontrar missionário, que também tem cargo de pastor, você vai encontrar mestre, que tem cargo de pastor, e você vai encontrar pastor, que tem cargo de pastor. Acontece também, né? Você vai encontrar administrador, que tem cargo de pastor. Como assim, Jefferson? Você vai ver em Romanos capítulo 12 que existe um dom de administrar. E algumas pessoas têm esse dom. E eles são consagrados, às vezes até em cargos de pastor,
mas a verdadeira vocação dele é para administrar. O pastor não tem nada, ele não tem prazer de fazer um casamento, não tem prazer de fazer um velório, não tem o prazer de fazer visita. Ele gosta muito é de cuidar de obra do templo, ele gosta de cuidar da distribuição de recursos, e inclusive tem uma capacitação diferenciada para tudo isso. Mas a função mesmo pastoral ele faz com pesar, com dificuldade, ele não tem uma vocação sobrenatural para exercer aquela função. E às vezes esse tipo de gente está em cargo de presidência, tá? Problema nenhum, tá? Problema nenhum. O ministério pastoral não é o ministério mais proeminente da igreja, tá? Mas dentro da nossa estrutura denominacional, o cargo de pastor é o mais alto, abaixo do de bispo, né? Que são poucos, mas cargos assim em geral, o mais alto é o de pastor. Tá? Então, não confunda cargo com ministério. Tá? Então, Deus deu esses 5 ministérios-chave e nós precisamos nos submeter a eles, irmãos. E o que seria o apóstolo Jefferson nos dias atuais? Em primeiro lugar, ele não tem necessariamente o cargo de apóstolo, que nem é um cargo bíblico, né? Tirando ali os 12, você não tem o cargo de apóstolo, você tem o ministério de apóstolo. Tá? E esse ministério, só para você ter uma ideia, Pedro, ele era um apóstolo, mas ele também se identificava como um presbítero. Por quê? Os presbíteros eram os anciãos da igreja, que, baseado na cultura judaica, quem liderava os judeus eram os anciãos, certo? Desde o período ali do Antigo Testamento, principalmente ali em Juízes, você vê muita proeminência ali dos anciãos. Mas isso perdurou por toda a cultura judaica. Inclusive, eles consideravam os integrantes do Sinédrio como sendo os anciãos dos judeus. Então, essa ideia de ancião, essa ideia dessas pessoas mais maduras que orientam e governam as outras pessoas, tá? E dentro dessa concepção, Pedro ele acumulava o cargo, ele exercia o cargo de apóstolo, que aparentemente tinha meio que uma característica ali de um cargo, que se lê Atos dos Apóstolos, na hora de tomar alguma decisão, você vê que o Espírito Santo, os apóstolos e os anciãos tomaram determinada decisão, então você vê que é meio que um cargo, mas ele também se identifica como um dos anciãos, como um presbítero também, tá? E na nossa denominação, o presbítero fica abaixo do evangelista. É presbítero, evangelista e pastor. Então, até essa denominação é equivocada, mas enfim, isso aí é bobagem. Vamos avançar, vamos prosperar. Só estou dando para vocês um panorama. E nós precisamos nos submeter a isso. Vamos continuar, desculpa, ainda falando do apóstolo, que eu ainda não falei dele. O apóstolo, irmãos, vamos citar um exemplo do apóstolo aqui do século XX. O apóstolo do século XX foi o pastor Paulo Leva Macalão. Olha o tamanho da influência desse homem em toda a denominação Assembleia de Deus do Brasil. Além de ter sido um dos presidentes da CGADB, fundador do Ministério de Madureira, autor de quase metade dos hinos da harpa, que são hinos que são cantados todos os dias por Assembleias de Deus espalhados no Brasil e no mundo. Esse homem ele teve uma participação decisiva na maior denominação pentecostal do mundo, que é a Assembleia de Deus aqui do Brasil. Tá? Então, a gente não pode dizer que esse homem não teve um ministério pastoral. A doutrina dele está incorporada nos hinos dele. E nós, e por tabela, ao cantar os hinos dele, aprendemos a doutrina que ele ensinou. Então, ele com certeza exerceu um ministério apostólico. Nós temos nos dias de hoje alguns pastores proeminentes no Brasil que eles pregam uma coisa e logo depois você vai ver outros pastores pregando também e multiplicando essa mensagem por várias igrejas. Por exemplo, eu creio assim, tá? O pastor Luciano Subirá começa a pregar de jejum, daqui a pouco tá todo mundo falando de jejum, ele começa a falar de cuidar do corpo, você vê um monte de gente falando de cuidar do corpo. Pastor Ebiúber, com o trabalho de discipulado, que ele influenciou lideranças no Brasil inteiro para tratar de discipulado. Então são lideranças que, ao ministrarem um determinado ensino, influenciam diversos outros líderes, que influenciam diversos outros líderes e que vão multiplicando a mensagem que eles anunciam. Por quê? Porque eles têm essa vocação apostólica. Eu creio nisso. Então, nós, quando nos submetemos ao Novo Testamento e sem perceber somos alcançados por essas mensagens que esses homens pregam e os outros líderes vão multiplicando o que eles estão falando, a gente é alcançado também pelo ministério apostólico. Da mesma forma, quando a gente valoriza a pregação da palavra revelada, valoriza aquelas irmãs que são muito usadas por Deus em profecia, quando a gente valoriza esse ministério, a gente está submetendo ao profético também. Quando a gente valoriza os missionários, os ensinos deles sobre evangelismo e tudo mais, a gente está se submetendo aos evangelistas. E quando a gente frequenta escola dominical, frequenta culto de doutrina, valoriza o que os mestres estão dizendo, anota, estuda, procura ler livros que outros mestres escreveram,
Quando a gente faz isso, a gente está submetendo a autoridade ao ministério dos doutores e também, no caso do culto de doutrina, no caso das orientações pastorais, nós estamos submetendo ao ministério dos pastores. E aí, quando a gente é aperfeiçoado por esses ministérios, a gente exerce o nosso, e quando todos exercem cada um o seu, o corpo é edificado, nós somos aperfeiçoados e nós amadurecemos. Tá? Então, sobre os dons ministeriais, é sempre bom reforçar que ministério é diaconia, é serviço. Então, ministério é uma forma de servir a Deus. Tá? Ministério é uma carreira. Aí aqui eu quero reforçar o que eu já falei de Elias e de Davi. Falei também dos ministérios-chave da igreja e falei também de teleios, que é, em vez de ser varão perfeito, a melhor tradução seria varões maduros. Só que falei também que existiam outros ministérios. Tá? Você encontra nesses textos aqui, você encontra o ministério do serviço puro e simples, tá? Que é o ministério, que é o serviço do serviço, tá? Que é o ministério de servir. Esse ministério a gente encontra em abundância nas nossas igrejas, irmãos que ajudam na cantina, na limpeza, os irmãos que ajudam na portaria, os músicos, todos esses estão servindo. Ensinar, exortar, repartir, presidir, exercer misericórdia. Olha a quantidade de formas de servir ao corpo de Cristo. E servir ao mundo também, por que não dizer assim? Então, olha a quantidade de ministérios que nós temos. Nós temos também ministério relacionado a falar e também o próprio servir. Novamente aqui, quem traz esses ministérios é Pedro. Eu sintetizei aqui para vocês também esses outros ministérios que nós encontramos nesses outros dois textos, só para complementar o estudo de vocês. E também nós vamos encontrar na Bíblia algumas pessoas que acumulavam ministérios. Por exemplo, Paulo escreve para Timóteo dizendo que aos presbíteros que governam, que eram presbíteros administradores, que também fossem dedicados à palavra e à doutrina, que eles recebessem uma ajuda dobrada. Por quê? Porque provavelmente esses presbíteros, que eram anciões, que lideravam a igreja administrativamente e na palavra, eles não tinham tempo para trabalhar. Então, para isso, Paulo recomenda uma duplicada honra, uma ajuda dobrada, tá? Porque essas pessoas provavelmente elas viviam em tempo integral para a obra do Senhor. Nós encontramos também na Bíblia uma hierarquia de ministérios, tá? E dentro dessa hierarquia, Paulo coloca em primeiro lugar o apostólico, depois o profético e depois dos doutores. Então, irmãos, o ensino é o terceiro ministério mais importante na Bíblia, mais importante até mesmo do que o ministério pastoral. Até mesmo do que o ministério pastoral. Por quê, irmãos? Eu estou falando para aperfeiçoamento dos santos. Porque um pastor que só pastoreia sem ensinar, meu irmão, a chance da igreja dele ser madura é perto de zero, tá? É perto de zero. Da mesma forma, uma igreja sem profecia, sem revelação, é uma igreja que provavelmente não vai amadurecer. Ela vai cometer, por exemplo, erros que ela vai perseverar neles porque o profético não vem para chamar atenção. Então, existe hierarquia de dons, eu só estou destacando o de ensino porque vai ter um subtópico da revista que vai falar sobre o do ensino, tá? Então, só para que você já saiba, eu já estou adiantando que é o terceiro ministério mais importante da igreja. Depois, como que eu sirvo ao Senhor? Qual o meu chamado? O que eu tenho que fazer dentro da igreja? Aí a palavra de Deus vem dizendo lá em 1 Pedro 4, servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Ó, servir, então ele está falando de ministério, de diaconia, conforme o dom. Esse dom aqui não é o dom do Espírito, é dom ministerial, tá? Como bons administradores, dispenseiros da multiforme graça de Deus. Ou seja, a multiforme graça de Deus capacitou cada um para servir de uma maneira e eu tenho que servir da maneira como fui capacitado. Então, eu gravar vídeo para vocês, do ponto de vista da relação entre eu e vocês, é um favor, porque eu não faço por remuneração, é gratuito. Mas do ponto de vista, mas o YouTube te paga, irmãos, o que o YouTube paga, irmão, não dá para nada. Só ganha dinheiro com o YouTube quem tem milhões de visualizações, tá? Quem tem 5 mil, 3 mil visualizações por semana não ganha praticamente nada. Eu não vou falar nada porque eu estaria menosprezando uma quantidade que é muito pequena, mas é alguma quantidade, né? Então, por exemplo, em um ano eu devo ganhar cento e poucos dólares, $200. Em um ano. Multiplica isso por 5 mil reais para trabalhar todo mês, 4 vezes na semana. É óbvio que isso não é nada, né? Então, nem conta como remuneração o YouTube. Mas, não tô falando que não tem gente ficando rico com o YouTube não, tá? O pessoal que grava vídeo para criança, tu vai ver os vídeos lá, 14 milhões de visualizações. Essa galera tá rica, tá bom? Mas compara aí, 14 milhões com 5 mil. Não tem comparação, né? Então, como que eu sirvo a Deus, irmãos? Eu sirvo através do dom ministerial que ele me deu.
No meu caso foi o ensino. Então, servir o corpo de Cristo através do ensino é uma maneira de ser um bom dispenseiro da multiforme graça de Deus, que me agraciou com esse ministério. Então, para mim é um prazer, uma satisfação. E quando eu não estou com vontade, é uma obrigação. Por quê? Porque eu tenho que ser um bom dispenseiro do ministério que Cristo me deu. Então, eu tenho que servir com o ministério que ele me confiou. E cada um faça a mesma coisa, tá? E aí eu fiz um destaque aqui, cada macaco no seu galho. Tem gente que tem um dom para ensinar, mas quer ficar, quer ter a proeminência da liderança que administra. Irmãos, você pode aconselhar dentro da palavra de Deus, mas se a tua vocação é ensinar, não queira ser o administrador da igreja, não queira ser o pastor da igreja, não queira ser o profeta da igreja. Faz o teu bem feito, entendeu? Ou busque a Deus mais de um dom, mais de um ministério, porque é possível. A gente viu aqui atrás, governar e compartilhar a doutrina, a palavra. São dois ministérios diferentes. Procura mais de um, tá? Não fica querendo dar pitaco no ministério dos outros, não, que isso é muito chato. E aqui, dando pitaco, eu quero dizer, irmãos, pessoas que, por exemplo, porque conhecem muito de Bíblia, acham que a igreja tem que seguir exatamente o que ele pensa. É nesse sentido, eu estou puxando a orelha principalmente de nós professores, de nós que temos a vocação para o ministério de mestre. Tá? Porque às vezes só porque a gente estuda um pouquinho mais a Bíblia, a gente quer que o pastor faça tudo conforme aquilo que a gente acha que é o certo. Isso é vaidade, irmão, isso é bobeira. Tá? Faça a tua contribuição e seja humilde para se submeter ao ministério dos outros irmãos também. E aqui, bom mordomo é aquele que sabe utilizar, certo? Que nem aquele que esbanja, nem aquele que retém demais, aquele que usa na medida certa. O que o ministério não é, irmãos, aqui só para a gente ter clareza acerca do que é o ministério. Em primeiro lugar, a gente na Assembleia de Deus chama ministério de presbítero, evangelista e pastor. Então, o que é o ministério? É quem senta lá em cima do púlpito. Não, irmãos, aquilo não é ministério. Reunião de ministério não é reunião de ministério, né, irmão? Porque a palavra ministério é serviço. Se fosse reunião de ministério mesmo, tinha que ser reunião com a igreja toda, porque todo mundo é servo. Então, o que a gente chama de ministério na Assembleia de Deus não é exatamente o que é ministério. Ministério não é a mesma coisa que cargo, já expliquei isso. Tem muito missionário que tem um cargo de pastor e não tem um ministério pastoral. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, certo? Ministério é diferente de tarefa. Como assim, Jefferson? Eu, pastor, já pastorei a igreja, congregação de Madureira, congregação de Nova Cavalcante. Se tem alguém me assistindo aí, que Deus abençoe a vida de vocês em nome de Jesus. Já pastorei congregação de Areia Branca, já liderei jovens, já fiz quase tudo dentro da igreja, irmãos. E eu tenho convicção que o meu chamado principal foi sempre o chamado de mestre. Tá? Nem por isso eu deixei de exercer a função de pastor. Nem por isso. E graças a Deus, Deus me honrou, me abençoou, me deu graça e conseguimos fazer um bom trabalho durante essas duas gestões e também nas outras funções que nós exercemos dentro da igreja. Mas uma coisa é a tarefa, outra coisa é a vocação, certo? A vocação é como se uma pessoa fosse vocacionada para tocar piano e ela tocasse violão muito bem. Mas o fato dela tocar violão muito bem sempre vai ser um bem inferior a tocar o piano muito bem. Então ela vai tocar bem piano e bem violão. Só que, comparando, ela toca muito melhor piano do que violão, porque ela foi vocacionada para tocar piano. Então o fato dela fazer muito bem uma coisa não significa que ela não consiga fazer outras. Só significa que se ela ficar no galho dela, ela vai fazer muito melhor. Tá? Então não confunda ministério com tarefa. Tem gente que está liderando que não tem vocação para liderar. E nem por isso vai fazer um trabalho muito ruim. Mas se ela fizer o trabalho que ela foi chamada por Deus, é claro que ela vai fazer com muito mais excelência. Não confunde também ministério com talento natural. Não, essa pessoa tem um ministério o ministério de louvar. Não, às vezes ela só tem uma voz bonita, certo? Às vezes ela só tem uma voz bonita. E essa voz bonita dela, se ela for cantora do mundo, ela vai cantar bem também. Tá? Ela só tem um dom natural. O ministério é uma capacitação sobrenatural para servir. Muitas vezes quem tem uma voz bonita também vai ser capacitado para servir adorando. Aí nesse caso ela é uma ministra, um ministro de louvor. Já tem gente que ministra louvor de maneira sobrenatural e nem tem uma voz tão bonita assim. Nós temos também ministério diferente de reputação. Como assim, Gerson? Ministério... Tem gente que confunde ministério com reputação, é o que mais tem no nosso meio. Gente que fica falando assim, vou sair dessa igreja porque ela não reconhece meu ministério. Meu irmão, ministério é serviço, vai trabalhar. Como assim não reconhece teu ministério? Não te honra como você queria ser honrado. Tem nada a ver com não reconhece teu ministério. Ministério é uma coisa e reputação é outra. Ministério é diferente de organização religiosa. Tem gente que fala, eu abri meu próprio ministério. Porque eu faço parte do ministério tal.
Isso também não é um bom uso do termo ministério, tá, irmãos? Só para reforçar aqui para vocês. Vamos continuar agora falando sobre crescimento nos dons. Só que antes de eu falar no crescimento dos dons, eu quero fazer um parêntese, tá? Que é falar sobre crescimento espiritual de um modo geral. Irmãos, nós temos o dever de continuar crescendo. A gente não para de crescer. Tá? A vida cristã é como andar de bicicleta. Se você diminuir a velocidade, a tendência é você parar. Tá? A nossa vida é continuar e continuar e continuar crescendo. É isso que a palavra de Deus diz. A gente vê lá em 1 Pedro dizendo, ó, desejoai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vares crescendo. Ele está falando para uma igreja já madura. Ele não está falando para novo convertido. Quer dizer, queiram a palavra, queiram se alimentar da palavra, para que vocês possam crescer através dela. E ele diz lá na segunda carta, antes, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor. Ou seja, não parem de crescer. Tanto na graça, essa graça que inclui os dons espirituais, se você ler 1 Coríntios, Efésios capítulo 4, a partir do 7, você vai ver que Deus repartiu a graça dele com todos os homens. E a graça ali está falando de ministérios. Então, crescer na graça e no conhecimento. A gente tem que crescer. A Bíblia diz que Jesus crescia na graça e no conhecimento diante de Deus e diante dos homens. Nós também encontramos Pedro falando para a gente sempre acrescentar novas virtudes na nossa vida. Ele fala que para a fé a gente tem que acrescentar a virtude. Aqui a virtude tem o sentido de poder. E ao poder a gente tem que acrescentar a ciência. Porque senão, irmão, se você tem muita fé, começa a buscar muito poder e para no poder, a tendência é você ficar fanático, bitolado, achar que tudo é milagre. Não, você tem que crescer também no conhecimento. A ciência aqui é conhecimento. Para que você possa equilibrar essa busca por poder com a racionalidade. Nem só racional, nem só sobrenatural. Tem que ter um equilíbrio. A ciência acrescenta também a temperança. A temperança acrescenta a paciência a piedade, a piedade, o amor fraternal. O amor fraternal aqui é o amor de amigo, é o amor de irmão, é o filéu. E ao filéu acrescenta o ágape, que é o amor de Deus, tá? E aí ele continua, porque se em vós houver e aumentarem estas coisas, vocês não deixarão ocioso nem estéreis o conhecimento de nosso Senhor. Então a gente recebeu um conhecimento do nosso Senhor. Se a gente não tem essas qualidades e se a gente não cresce nelas, a gente está deixando esse conhecimento ocioso. Esse conhecimento não está produzindo fruto na nossa vida. Então a gente tem que sempre crescer, crescer. Quem tem dificuldade com temperamento, é muito iracundo, ele tem que aprender a ser manso. Aprendeu a ser manso, ele agora tem que aprender a ser diligente, aprender a ter fé, aprender a buscar poder e assim crescer em tudo. Tá? Que é a vontade de Deus para a nossa vida. Como Paulo disse, ó, cresçamos em tudo, naquele mesmo texto de Efésios capítulo 4. E aí eu coloquei aqui outros textos também, falando acerca de prosseguir, de avançar, de não parar. Esses textos eu não vou ler para vocês, mas eles só reforçam essa ideia de que o crente não pode se conformar em ser como ele tem que se desenvolver constantemente. Depois, irmãos, nós vemos o texto que fala sobre o crescer nos dons. E aí eu coloquei dois textos aqui para vocês. O primeiro é 1 Coríntios capítulo 14. Assim também vós, como desejai dons espirituais, procurai sobejar neles. Quer dizer, tem os dons sobrando. Para quê? Para edificação da igreja. Não é para aparecer. Entendeu? Então, se eu tenho o dom de ensinar, eu vou buscar estudar cada vez mais para ter esse dom em abundância, esse dom de sobra. Eu tenho que fazer isso. Se eu tenho um dom de professor, eu tenho que buscar para cada vez Deus me usar mais, me dar mais segurança, para eu entender a voz dele e não confundir com a voz da minha própria cabeça, em vez de entregar a profecia, entregar a profetada. Eu tenho que aprender a crescer se eu sou pregador, estudar a palavra de Deus, ficar procurando um monte de teoria fantasiosa, um monte de ensinamento judaizante, nada disso. Estudar a palavra. E a partir da palavra, você desenvolve o teu ministério. Então a gente tem que procurar sobejar em cada um desses dons que nós recebemos. E também procurar novos dons, procurar com zelo os melhores dons. Paulo depois ensina, tá ainda em 1 Coríntios capítulo 12, em 14, melhor dizendo, no 14, ele fala, quem fala em línguas, procure também traduzir. Mas é melhor também procurar profetizar, porque quem profetiza edifica a igreja como um todo. Quem fala em língua fala somente consigo mesmo e Deus e fala em mistérios. Então, é de suma importância a gente procurar novos dons também. Além de desenvolver o que já temos, procurar novos. E aí, irmãos, eu quero relembrar aquele texto que diz pra gente crescer na graça. Eu já li esse texto com vocês. E aqui o termo graça,
ele provavelmente está no mesmo sentido de Efésios 4, que usa o termo graça ali antes de falar de ministérios, tá bom? E aí eu já falei para vocês da importância dos ministérios-chave para o nosso crescimento espiritual. Quem então não está convivendo com o corpo, não está se submetendo aos 5 ministérios-chave, não está se aperfeiçoando e tampouco vai poder contribuir e receber a contribuição dos outros irmãos que exercem os outros ministérios. A importância do dom de ensino. Aqui eu finalizo o tópico 1 e você vai ver que os outros tópicos serão bem rápidos, tá bom? Em primeiro lugar, o ministério de ensino é o terceiro mais importante da igreja. Já mostrei isso para vocês em 1 Coríntios capítulo 12. Paulo coloca o ministério apostólico, o ministério profético e depois o ministério do ensino. Mas, Jefferson, mas tem pastor que não é muito bom para ensinar e tal. Como é que fica a situação dele? Irmãos, às vezes ele é um líder tão bom que ele consegue levar a igreja para a escola dominical. Ele consegue levar pregador, ele consegue levar professores, ele consegue levar mestre. Ele é um líder tão bom que ele leva pessoas para suprir as carências dele. E aí, no final das contas, a igreja está entrando em contato com esses ministérios muito mais do que se ela tivesse um pastor um pouco mais com um pouco mais de desenvoltura no ensino. Então, às vezes, tem líder que ele consegue trazer o ensino para a igreja indiretamente, através de convidados, através de atrair a igreja, incentivar a igreja para participar das aulas, para eles se submeterem ao ensino do mestre. Então, eu não estou falando que o fato de uma pessoa, um pastor não ter o dom de ensino, não significa que a igreja dele vai ser imatura, tá? Agora, se ninguém supra essa carência, essa igreja não vai amadurecer. Não tem como, irmãos, não tem como. Eu vou mostrar isso para vocês agora. Em primeiro lugar, Paulo fala para a igreja de Corinto, que não podia falar a eles como adultos, tinha que falar como criança, como meninos, e não podia dar comida sólida para eles, tinha que dar leitinho novamente, porque ele não tinha amadurecido. Então, ele correlaciona essa questão do conhecimento com a maturidade. E Hebreus capítulo 5, irmão, vai cravar isso. Tá? Vai cravar, vai associar diretamente maturidade com conhecimento. Não existe maturidade espiritual sem conhecimento. Por que a igreja primitiva era um exemplo? Porque ela perseverava na doutrina dos apóstolos. Eles se reuniam todos os dias para orar, para repartir o pão, para compartilhar o ensinamento. Então, eles eram muito desenvolvidos em conhecimento da palavra. Se a gente olhar para a vida de Jesus, o mestre dos mestres, o nosso sumo pastor, você vai ver que ele andava ensinando e pregando. Mas se você for ler os evangelhos, você vai ver que ele ensinava muito mais do que ele pregava. Tanto é que ele era chamado de rabi. Se ele mais pregasse, provavelmente ele ia ser conhecido mais como um profeta. Mas não, ele era mais conhecido como um mestre, porque ele mais ensinava do que pregava. O maior, o homem mais proeminente do Novo Testamento, que foi Paulo, que escreveu o maior número de livros, em conteúdo foi Lucas, mas em quantidade de livros foi Paulo. Ele era um rabi, foi educado aos pés de Gamaliel. E detalhe, Lucas, que foi o que mais escreveu em volume, era discípulo de Paulo. Então, se a gente colocar Lucas ali junto com Paulo, ele escreveu facilmente mais de 60% do Novo Testamento. Olha que ministério extraordinário para a vida da igreja. E era um mestre. Inicialmente, a formação dele era de mestre. Você vai ver lá em Atos 22, versículo 3, que ele foi criado aos pés de Gamaliel, ou seja, ele foi treinado para ser um doutor da lei. E se você olhar Atos 13, 1, a Bíblia vai dizer que em Antioquia existiam profetas e mestres, e falam várias pessoas, e dentre elas está lá o nome de Paulo. Paulo que foi criado, irmão, aos pés de Gamaliel. Tu acha que ele era profeta ou ele é reconhecido como profeta ou como mestre? Certamente ele era reconhecido como mestre. Outra coisa, por que o ministério de ensino é tão importante assim, Jéssica? Por que é tão importante? É o terceiro ministério mais importante da igreja. Primeiro, porque a transformação vem pelo ensino. Conhecereis a verdade vos libertará. Vós estáis limpo pelas palavras que eu vos tenho dito. É dito também nas escrituras que para a gente não se conformar com esse mundo, mas nos transformar pela renovação do nosso entendimento. Então a transformação vem pela palavra, irmãos. A libertação vem pela palavra. Como purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a sua palavra. Então, sem o ensino, como é que a pessoa vai ter acesso à palavra? Claro, dentro da lógica do Novo Testamento, o apóstolo também transmitia a palavra, o profeta também transmitia a palavra, seja por revelação direta de Deus, ou indireta através das escrituras. Mas em terceiro lugar, você tinha ali o ministério de ensino, mais focado ali com o ensino da palavra em si, né? Menos preocupado com revelação e mais preocupado com o conteúdo das escrituras.
E um povo sem conhecimento, irmão, é um povo que perece. A Bíblia fala, meu povo perece por falta de conhecimento. Por isso que não tem maturidade espiritual sem a palavra, tá? Vamos agora para o nosso tópico 2. Agora vocês vão ver que o 2 e o 3 vão passar bem rápido. Gaste tempo com o tópico 1, irmãos. O tópico 1 é o que tem mais relação com o título. Tá? O título tem mais relação com o tópico 1. Você vai ver que o 2 e o 3 se passa rápido e são menos importantes. Vamos lá, o convívio na igreja e o crescimento cristão. Se você chegou até aqui, irmãos, é porque você está gostando desse vídeo. Então curte ele, deixa o seu comentário. Eu amo ler o comentário de vocês, eu respondo quase todos. Fico muito feliz quando vocês comentam. Pode criticar se você achar que tem alguma coisa para melhorar. Pode elogiar se você achar que precisa de elogio. Pode contar um testemunho seu, porque outras pessoas leem também. Eu vejo que as outras pessoas, às vezes, curtem o comentário de vocês. Às vezes vai edificar alguém. Então, faça essa sua participação. E, mais uma vez, se você quiser, entre aqui embaixo no botão Seja Membro e faça parte desse time de membros que eu tenho certeza que vão contribuir muito para o desenvolvimento desse canal, para ele ficar cada vez melhor, né? Vamos lá, tópico de número 2, o convívio na igreja e o crescimento cristão. Bom, a primeira coisa que você precisa saber é que a qualidade do ambiente define em grande medida a qualidade do indivíduo. Nós somos nós e as nossas circunstâncias. Por que eu falo português fluentemente? Porque eu nasci no Brasil. Por que eu não falo japonês fluentemente? Porque eu não nasci no Japão. A minha forma de pensar, os meus valores, a minha forma de vida, minha cultura, tá tudo determinado pelo meu ambiente. Às vezes a gente acha que está escolhendo alguma coisa, mas não escolhe, irmão. Foi o ambiente que escolheu por você. Você dá um arroz e feijão pro japonês comer, ele vai achar esquisito. Mas ele acha normal comer peixe cru. Tem gente que não suporta peixe cru. E claro que você não suporta peixe cru porque você não comeu peixe cru desde pequenininho. Então, cada cultura, cada ambiente vai influenciar os integrantes desse ambiente. Uma igreja avivada vai produzir crentes avivados. Uma igreja fria vai produzir crente frio. Porque, irmãos, 90% do que nós somos é definido pelo nosso ambiente. E aí, o ambiente da igreja, primeiro, precisa ter aqueles ministérios-chave. E se você não encontra na sua igreja esses ministérios em proeminência, procura fora para complementar. Por exemplo, os livros. Os livros, irmãos, foram escritos principalmente por mestres. Então, quando eu leio um livro, eu estou me submetendo ao ministério de mestre daquela pessoa. Quando eu estudo aquele livro, quando eu anoto aquele livro, eu estou me submetendo ao ministério daquela pessoa. Quando eu pego as cartas de Paulo no Novo Testamento e como elas, engulo elas, observo cada detalhe do que está escrito nela, eu estou me submetendo ao ministério apostólico. Quando eu vou a uma consagração, uma vigília, quando eu vou a um evangelismo, eu estou me submetendo também ao profético, eu estou me submetendo também ao ministério do evangelista. Quando eu participo do culto de missões e deixo aquela palavra mexer com o meu coração e me mover para fazer a obra do Senhor, eu estou realizando a vontade de Deus, a obra de Deus. Então temos que nos submeter aos ministérios dentro da igreja. Tá? Outra função importante também dessa convivência na igreja é o exercício das mutualidades, que eu tenho falado ao longo de todas as lições aqui, certo? É os uns aos outros da Bíblia. Perdoai-vos uns aos outros, exortai-vos uns aos outros, ensinai-vos uns aos outros, admoestai-vos uns aos outros, e tantos e tantos e tantos uns aos outros. Eu já encontrei mais de 25 na Bíblia. Tá? E você só vai viver as mutualidades na convivência do corpo. Sem a convivência do corpo, você não vai viver as mutualidades. Depois, ferro afia ferro. Mãos, ferro afia ferro. Até nos conflitos dentro da igreja a gente se aperfeiçoa. Até nos problemas a gente se aperfeiçoa. Porque ferro afia ferro. Por isso que a convivência na igreja ela é tão importante para o nosso crescimento espiritual. Tá? Por causa dos ministérios, conforme mostramos em Efésios 4, por causa das mutualidades, como vimos ao longo das lições desse trimestre, e também porque ferro afia ferro. O relacionamento, irmãos, até as crises são importantes para o nosso crescimento. O comentarista também coloca que o ambiente da igreja não é perfeito. Tá? Não é, o ambiente ele é extremamente importante para o nosso crescimento. Mas nem por isso o ambiente da igreja é perfeito, certo? É por isso que a Bíblia fala para a gente perdoar uns aos outros, suportar uns aos outros, manter a unidade do Espírito pelo vínculo da paz, não contender, para a gente ser longânimo. Então tudo isso é porque Deus sabe que durante a convivência a gente vai ter conflitos mesmo. Tá? Só que a gente tem que entender que isso é parte do processo. É parte do processo. Tem gente que ganha um bombom e quer botar direto na boca. Não, vai ter que desembrulhar, tirar ali o embrulho dele para depois você comer o bombom. Mas tem um bombom ali dentro do embrulho. Tá? Tem algo maravilhoso de Deus para nossa vida dentro do embrulho. Só porque você
tentou botar o bombom na boca junto com o embrulho e não gostou do sabor do papel, não significa que o bombom é ruim, tá? Então, tudo isso, todos esses problemas não indicam que a igreja não é importante. Pelo contrário, só reforça que ela é importante, mas ela é importante mesmo com os seus problemas. Depois nós temos o terceiro tópico da nossa lição, a lei do crescimento por meio do fazer. Irmãos, o comentarista fala algo interessante, tem coisa que tu só aprende praticando. Por exemplo, nadar. Você não vai aprender a nadar lendo um livro explicando como se nada. Você não vai aprender a dirigir lendo o manual do Detran, certo? Para você aprender a dirigir, a nadar, você vai precisar praticar. Para você aprender a ser paciente, você vai ter que praticar. Ah, eu não tenho paciência. Como é que Deus vai desenvolver paciência em você? Paulo fala em Romanos capítulo 5, versículo 3. Se você não tem paciência, não é esse texto não, desculpa. Ele fala que nós nos alegramos também nas tribulações, porque a tribulação produz paciência. Então, se você não tem paciência e quer crescer, você precisa passar por algumas tribulações. Não tem jeito. É a prática que vai desenvolver algumas virtudes em você e em mim. Porque a prática leva ao aperfeiçoamento, inclusive das virtudes. Quem tem uma vocação para tocar um instrumento, quanto mais ele tocar, mais ele vai se desenvolver. Inclusive, tem pesquisas que falam acerca das 10.000 horas. Que todo grande especialista num determinado assunto, o que caracterizou ele não foi um dom natural, foi ter passado mais de 10.000 horas praticando. E essa tese das 10.000 horas, irmãos, ela é impressionante. Tá? Quanto mais você faz uma coisa, mais você fica boa nela. Se você faz com intencionalidade também, né, de se desenvolver. Então, da mesma forma são os nossos dons. Quanto mais a gente pratica o dom, e a gente vai praticar na igreja, a gente vai praticar na igreja, certo? Quanto mais a gente pratica os nossos dons, mais a gente desenvolve esse dom. Por exemplo, pregar. Quando você começa a pregar, você gagueja muito, você fica muito inseguro, você não consegue organizar muito bem as ideias. Conforme você vai pregando bastante, quanto mais você prega, mais facilidade você tem para pregar. Quanto mais você ensina, mais facilidade você tem para ensinar. É natural, a prática gera o aperfeiçoamento. Claro que tem que ter uma intencionalidade, claro que tem que ter um estudo teórico também, mas a prática ela é tão insubstituível quanto a teoria. Uma complementa a outra. Inclusive a nossa fé, irmãos, ela cresce com a prática. Certo? A Bíblia fala para a gente ter uma fé como um grão de mostarda. Não é do tamanho de um grão de mostarda, é como um grão de mostarda. E qual é a característica do grão de mostarda? Cresce rápido, cresce muito. Certo? É o menor das sementes, de acordo com a prática de vida dos judeus daquela época de Jesus, e se torna uma grande hortaliça. Da mesma forma, a nossa fé, irmãos, ela tem que ser uma fé com a potencialidade de crescer. Ela não pode ser uma fé estática. Entendeu? Não, eu creio assim e vou morrer assim. Não. A gente tem que ter uma fé que cresça. E como é que a gente, essa mentalidade de crescimento, o que ela vai nos fazer? Praticar. Certo? Como é que você vai ter fé para curar um enfermo se você nunca colocou a mão no enfermo para orar por ele? E assim nós encerramos o nosso tópico 3 e vamos agora para resposta às críticas e perguntas. E claro que não é só crítica e pergunta, vocês vão ver que tem até um testemunhozinho aqui também. Vamos lá para a primeira. Nosso irmão colocou aqui, sem ofender os outros comentaristas, mas o seu é o melhor, é um dos melhores da revista Betel. Sou professora das mulheres da minha igreja, ouço sempre suas pré-aulas. Minha irmã, muito obrigado pelo seu carinho. Claro que a gente sempre reforça, irmãos, aqui o seguinte, cada um contribui de um jeito para o reino de Deus. Tem gente que vai se identificar mais comigo e vai achar minha aula realmente melhor. Tem gente que vai se identificar mais com o irmão do Boa Semente, tem irmãos que vão se identificar mais com o pastor Marcos Santana, o pastor William Barros, no canal oficial da editora. Tem irmãos que vão se identificar mais com outros canais. Isso é absolutamente normal, tá? Então eu vou receber esse elogio não como uma crítica aos outros, tá? Mas como uma identificação com o nosso trabalho. Eu agradeço por isso, mas sempre reforçando. O nosso trabalho não é melhor nem pior. Ele é o nosso trabalho, certo? Nem é melhor nem pior do que os outros. Obrigado, minha irmã, pelo carinho. Segundo lugar, Paz do Senhor, sou Madureira, Campo Piracicaba, na cidade de Caruaru, Pernambuco. Aqui nosso discipulado é de 3 meses para novos convertidos. Meu irmão, aqui eu só quero fazer uma observação. Provavelmente vocês possuem um curso para novos convertidos. Vocês chamam de discipulado, mas provavelmente não é discipulado. Só para você ter uma ideia, o discipulado de Jesus com os 12 durou 3 anos e era tempo integral, de manhã, de tarde e de noite. Então, eu não creio que vocês façam um discipulado parecido com o de Jesus. Eu não sei na prática de vocês, tá? Mas só de ver a questão do tempo já dá para perceber que não é um discipulado parecido com o de Jesus.
Provavelmente vocês possuem, como eu disse, um curso para novos convertidos. Muito provavelmente não é um discipulado como eu me refiro aqui. Tá? Fazer discípulo é andar junto, é vida na vida, é um pouco além. Em algum momento eu vou ter a oportunidade de explicar para vocês, quando a lição falar sobre o assunto. Próximo, eu discordo que recepcionista não precisa necessariamente ser cheio do Espírito Santo. Já vivi situações bem difíceis na recepção da igreja. A irmã botou até um... Irmão, acho que é Jorge, né? Irmão. Botou até uma risadinha aqui. Vamos lá, irmãos. Esse comentário, ele pode... posso ter me expressado mal. Né? Em primeiro lugar, todo mundo, de preferência, tem que ser cheio do Espírito Santo. Tá? Isso aí é indiscutível. O problema, meu irmão Jorge, é o seguinte, é que tem líderes que se apegam a isso para designar para exercer algumas funções da igreja somente para meia dúzia de gente. Aí o que acontece? Uma pessoa é batizada com o Espírito Santo, ele consegue essa pessoa diácono. E essa pessoa, agora que ele é diácono, está habilitada a fazer tudo na igreja. E aí todos os outros membros, jovens, adolescentes, irmãs, que não são obreiros, ficam sem fazer absolutamente nada e aquela meia dúzia de diácono que fica fazendo absolutamente tudo. Qual o problema disso? É que, em primeiro lugar, batismo com o Espírito Santo não é sinônimo de ser cheio do Espírito Santo. A pessoa batizada do Espírito Santo significa que ela foi cheia do Espírito Santo pelo menos uma vez. Mas não significa que ela continuou cheia do Espírito Santo. Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, a gente não anda com um medidor, certo? Como se fosse uma bússola ali apontando quem está cheio do Espírito Santo ou não. Então é desejável que todo crente, até quem não é batizado ainda nas águas, qualquer pessoa seja cheia do Espírito Santo. Isso é indiscutível, tá? A questão é quando a gente coloca isso como um critério, que em primeiro lugar não é muito preciso, porque não tem como a gente medir, certo? Em segundo lugar, quando isso acaba fazendo com que a igreja deixe só meia dúzia de gente trabalhando e a grande maioria sem fazer nada. Tá? Então, quando eu falo que não precisa necessariamente ser cheio do Espírito Santo, é ter os sinais exteriores de que é cheio do Espírito Santo. Tá? Por exemplo, não precisa uma pessoa, uma irmãzinha do coque que entrega recado todo o culto. É nesse sentido que eu quero dizer. Tá? Porque se a gente segue essa linha, a gente acaba botando muito pouca gente para fazer quase tudo. E quase todo mundo para não fazer nada. É mais nesse sentido que eu quis dizer. E, finalmente, vamos para a revisão, finalizando a nossa aula de hoje. O ministério ajuda no crescimento do cristão. E aqui nós desenvolvemos bem ali o Efésios capítulo 4, e ao final nós reforçamos muito acerca da importância do ministério de ensino, conforme a nossa revista fez no primeiro tópico. Depois, no segundo tópico, convívio na igreja e o crescimento cristão. Aqui nós falamos acerca das mutualidades, relembramos da importância dos ministérios, reforçamos também que ferro afirra ferro, e falamos bem rápido esse tópico 2. Por fim, falamos do tópico 3 também de maneira bem rápida, mostrando como a prática ajuda também no nosso desenvolvimento, no nosso crescimento, tendo em vista que o desenvolvimento não se dá só na teoria, né? Então, por exemplo, a pessoa tem um dom de pregar, foi chamada por Deus para pregar, mas se ela não exercer, ela não vai pregar bem. Por quê? Porque uma coisa é a capacitação sobrenatural, outra coisa é a prática. Uma não substitui a outra, tá? A pessoa fala com muita unção, mas fala tudo errado, não tem introdução, desenvolvimento e conclusão. Então quem está ouvindo não consegue entender direito o que ele está falando. Todos esses problemas vão ocorrer se ele não se desenvolver, se ele não treinar, se ele não praticar. Então nós falamos sobre isso também. Beleza, meus irmãos? Se você ainda não curtiu, ainda não comentou, ainda dá tempo. Faça isso. No mais, forte abraço para todos, que Deus possa usar vocês poderosamente na próxima aula de vocês e eu espero que vocês possam dar uma aula ungida e abençoada para a classe, tá? Quem deseja ser membro, clique aqui no Seja Membro, que com certeza vai nos ajudar bastante. Deus vos abençoe em nome de Jesus.